Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 25 de setembro. E o texto diz assim: a recompensa da perseverança. No Salmos 28, capítulo 7, o texto diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Olha que bênção, né? Que nós possamos dar graças a Deus, né? Glorificar o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele tem nos abençoado, né? Aí o autor nos diz assim, né? Em alguns momentos, oramos a Deus para que nos conceda mais uma chance. Às vezes, desanimados diante das circunstâncias, acabamos pensando em desistir. O fato é que o caminho pode não ser fácil, mas a recompensa da fidelidade e obediência é eterna. Todos passamos por processos, mas nem todos são iguais. Uns têm melhores oportunidades, né? Receberam percepções mais saudáveis e equilibradas a respeito da vida, né? Em famílias bem estruturadas, ao passo que outros não tiveram o mesmo privilégio e foram forjados em meio a diversas dores, né? Mas Deus Pai é especialista em consertar vidas e corações e alinhá-los com o seu propósito. Glórias a Deus por isso. Não importa como foi o seu caminho, o que importa é que você chegou até aqui e hoje, com certeza, é uma pessoa melhor e mais madura, porque Deus é perfeito, né? Alcançou pessoas imperfeitas como eu e você, pela misericórdia e por meio de Jesus. Gosto de dizer que vencedores vencem dores. Oh, interessante, né? Gosto muito dessa palavra aqui. Se a gente for pensar verdadeiramente, né? Vencedores, eles vencem as dores, né? Nós vencemos, né? Todas as dores. Talvez em algum momento você tenha pensado em desistir da sua vida, da sua família, ou até mesmo de seus sonhos. Mas o fato é que em Jesus, a restauração, a promessa sobre a sua vida é muito maior do que você imagina. Porque no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha que bênção. Deus promete, né? Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, Deus nos promete e Ele cumpre as promessas da nossa vida, né? Mantenha-se firme, pois o vento sempre irá soprar mais forte quando você estiver próximo da vitória. Lembre-se de que você é amado por Deus e que o melhor está reservado para aqueles que o amam. Então Deus separa o melhor das promessas para todos aqueles que o amam, que obedecem a sua palavra, que cumprem o seu propósito aqui nesta terra, né? Aí uma frase do autor diz assim: enquanto a fé acessa a promessa, a obediência concretiza o milagre, né? E o devocional 269, a leitura bíblica é Salmos 117 e a palavra-chave é restauração. Então, que nós possamos crer em Deus, crer, confiar, depender do nosso Deus Pai, porque Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus nos ama, Deus quer o melhor para a nossa vida e para a nossa família. A gente só tem que andar em obediência, amém? Vamos ler um pouquinho dos Salmos, vamos ler os Salmos 28, que eu achei muito interessante, que ele fala várias coisas aqui importantes para o nosso coração, ó. O salmista diz assim, os Salmos de Davi: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não me suceda de te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Assim, Davi estava pedindo para Deus ouvi-lo, né, e que ele não descesse a cova, né. Deus salvasse ele dos inimigos. Ouve minhas vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Então eu estava pedindo para Deus ouvir as orações dele, né? E nós também fazemos a mesma coisa, né? Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade, com os que falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhe conforme as obras de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, eles os derribará e não os reedificará. Ele está falando dos malfeitores, né? Os malfeitores fazem muitas coisas absurdas, né? E para Deus se atentar.
O rei Davi está falando para Deus se atentar para os malfeitores, né? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Agora ele já está agradecendo a Deus, porque Deus ouviu as orações dele, né? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Aí está aqui o versículo do texto que nós lemos agora, né? Tremendo. Aí ele continua: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Então o rei Davi está aqui glorificando a Deus, porque ele pediu e Deus ouviu as suas orações. Aí ele está falando aqui que Deus, ele é a força dele, né? Deus é a nossa força, Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso socorro bem presente. O nosso coração se alegra em Deus, nós cantamos e louvamos a Deus, né? Com alegria, né? O Senhor é a força do seu povo, é o refúgio, né? É o refúgio para cada um de nós, né? E Deus nos salva, Deus nos abençoa e Deus tem herança para nós, né? Então que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, que nós possamos aqui ter a nossa vida restaurada por Deus, que nós possamos aqui, como diz o texto, né, que possamos receber a recompensa da perseverança. Quando nós oramos, cremos, esperamos em Deus e dependemos de Deus, Deus tem milagres, prodígios e maravilhas para manifestar na nossa vida. Nós só temos que crer, confiar, depender do nosso Deus, né? Nos alegrar com Ele, porque Ele tem infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que nós possamos depender do nosso Deus Pai, porque Ele cuida de nós. Que possamos acordar todos os dias de manhã, orar, pedir sabedoria a Deus, né? Entregar a nossa vida a Ele, falar: Senhor, eu tenho tal projeto para fazer hoje, eu tenho tal coisa para fazer hoje. Entrega a tua família na mão de Deus, entrega o teu trabalho na mão de Deus, entrega as tuas finanças na mão de Deus, entrega os seus sonhos e projetos na mão de Deus, entrega a tua saúde na mão de Deus, entrega ali as suas causas na justiça na mão de Deus, porque Ele é o reto juiz, Ele é o nosso advogado, Ele nos ajuda e nos abençoa. Entrega tudo que faz parte da tua vida, entrega para Deus. Ore, clame, entregue tudo na mão dele, porque o mais ele fará. Tudo que você precisa ele fará. A palavra de Deus diz assim, né? Que pra gente confiar nele, né? Confia em Deus, né? E o mais ele fará na tua vida. A palavra de Deus diz também, né? Que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, né? Então coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando você acordar, a primeira coisa que você tem que falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me acordou, porque eu estou levantando para viver mais um dia de vida abençoado, porque o dia de hoje é um presente de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos, que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus projetos, e que nós possamos caminhar confiando em Deus, porque nós somos filhos, Deus é o nosso Pai, e Ele tem o melhor para cada um de nós. Basta nós crermos e confiarmos.